aula, porque vocês conseguem entrar em aula sem eu autorizar, né? Algumas pessoas. Então, peço que não saiam para que eu possa verificar se realmente não entrou mais ninguém. Pessoal, ontem era a última data para entrega do nosso trabalho, tá? Eu vou passar aqui os nomes dos trabalhos que eu recebi, tá? E aí vocês, então, conseguem, né? Eu não falar, sinal que não entregou o trabalho, tá? Então, eu recebi até ontem os trabalhos da Antônia, do Bernardo, da Cecília, da Isadora, do João, da Júlia, da Manuela, da Maria Luísa, da Martina, do Miguel, da Natália, do Pedro Fickel, tá? E da Yolanda, tá, pessoal? Então, esses são os trabalhos que eu recebi, tá? Cadê? O que o B falou aqui? Tem duas entidades, B, porque... duas identidades, deve ser, né? Tem tu e o Rogério, né? O Rogério também entregou, né? Fica tranquilo. Bom, pessoal, os nomes que eu falei aqui, então, entregaram os trabalhos. Luiz Arthur, que entrou agora, não recebi teu trabalho, tá? Então, eu falei os nomes de quem eu recebi os trabalhos. Pessoal, o que eu posso fazer a mais, tá? Eu preciso fechar até sexta-feira. Sexta-feira eu encerro e passo para outra professora que vai ficar no lugar de vocês. Então, essa é no meu lugar, né? Essa é a nossa última aula. Agora a gente só se encontra de novo em abril, mais ou menos. Então, eu preciso passar tudo certo para ela, tá? Eu preciso passar tudo ok. Quantos Bernardos estão entrando? Bom, eu preciso passar tudo certinho para ela até sexta-feira, tá? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é receber trabalhos até hoje, às 18 horas, porque eu também preciso me organizar. Eu também tenho que organizar as provas de vocês, tá? Que eu vou deixar pronta. Então, nesse finalzinho eu já estou mais cansada, já acumula mais trabalho. Então, o máximo que eu posso fazer é receber trabalhos até hoje, às 18 horas, tá? Então, recebendo hoje até às 18, tá, okay, vai ter um descontinho na nota, assim, né? Um pouquinho, porque não é justo com aqueles colegas que ficaram ontem falando comigo, me mandando trabalho eu fiquei no WhatsApp, eu acho que até meia-noite. Eu tinha 80 mensagens de alunos, né? Porque todas as turmas eram até ontem. Então, não é justo que seja a nota integral para aqueles que não entregaram na data, tá? Então, vai ter um desconto. Face algumas exceções que eu conversei ontem pelo WhatsApp, tá? Então, algumas combinações que eu fiz ontem pelo WhatsApp, que conversou comigo, me mandou alguma coisa, tá certo, tá? Agora, os que vão me mandar hoje todo o trabalho, então fica com um desconto mínimo aí da nota, tá? Já falei os nomes, qualquer dúvida vocês me chamem, o trabalho é para ser entregue no WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp, eu vou apresentar aqui a tela agora, vou retomar, né, de novo. Não vou ler todo o trabalho, porque eu acho que se vocês precisam, vocês podem me chamar para saber quais são as páginas que precisam ser realizadas, tá? Estão enxergando aí meu PowerPoint? Sim. Sim, senhora. Ok, pessoal. Então, assim, ó, antes da gente iniciar, a gente vai dar uma rápida passada nos conteúdos que a gente viu até agora. Afinal de contas, como eu disse, essa é a nossa última aula. Última aula comigo. Só um pouquinho. João Pedro, tudo bem? Tá, deu um barulhão, achei que o guri tinha se matado lá em cima, mas não, tá tudo certo. Essa é a nossa última aula comigo. Essa é a nossa última aula antes da avaliação. Como eu falei, eu que vou fazer a avaliação de vocês. Então, a gente vai só dar uma retomada no que a gente viu até o momento, tá? Bom, trabalho, né, pessoal? Isso aí não precisa, já falei. Qualquer dúvida do que precisa ser feito, entre em contato comigo. Até às 18 horas eu estou recebendo, tá? Então, pessoal, a gente reviu no início do trimestre, desse terceiro trimestre, os Simple Past que a gente já havia trabalhado lá no segundo trimestre e já havia caído na prova de vocês também. Então, pode ser que alguma coisa de Simple Past ainda apareça na prova de vocês, tá?
Lembrando que na prova lá do segundo trimestre, a gente trabalhou até os verbos regulares, que eram aquelas regrinhas que a gente tinha que ver a terminação do verbo, acrescentar o D, acrescentar o ED, se o verbo terminasse em Y, eu tinha que olhar o que era precedido desse Y, se era uma consoante, eu tirava o Y, se era uma vogal, eu permanecia com aquele Y, né? Então, a gente trabalhou no segundo trimestre com aquelas regras de verbos regulares. Os verbos irregulares não caíam para vocês, mas agora pode ser que apareça alguma coisa. E como que eu resolvo um exercício que tenha verbo irregular? Consultando a tabela. Ou seja, independente de vocês estarem em aula online ou lá no presencial, seria permitido a utilização dessa tabela por vocês, tá? Eu autorizaria na prova vocês utilizarem essa tabela. Por quê? Porque os verbos irregulares no passado, a gente tem um número finito de verbos, ou seja, a gente tem um número limitado de verbos. Então, eu não exijo que vocês decorem isso agora. Isso se decora ao decorrer dos estudos, né? Vou dizer que, às vezes, até eu hoje, em algum momento, algum verbo, eu tenho que ir lá e consultar a escrita dele para ver se ele muda no Simple Past ou no Past Participle, porque a gente não usa, né? A gente não faz aquele uso da língua diária como a gente faz no português, né? Que a gente acaba já decorando de forma muito mais fácil. Então, verbos irregulares no passado, eu já mandei para vocês no grupo, é uma tabela de verbos irregulares, vocês vão consultar o verbo, tá? Negativa e interrogativa, pessoal, a gente faz com a utilização do auxiliar. A negativa, eu uso o auxiliar did not, ou a forma contraída didn't. Lembrando que quando a frase está na negativa e na interrogativa, o verbo que acompanha essa frase, ele não precisa ser alterado, ele não precisa ser levado ao passado, porque o auxiliar, ele já marca o passado, já marca o tempo verbal da frase, tá? Isso aqui é só lembrando. Interrogativa, a gente tem o did, né? Então, o did começa fazendo uma pergunta. O did só não vai iniciar uma pergunta quando antes eu tiver uma WH question, como, por exemplo, que a gente chama os pronomes interrogativos, né? O why, o where, o what. Ela só não inicia com did quando tivermos esses pronomes antes, tá? Mas, enfim, como pode aparecer ali o Simple Past para vocês? Da mesma forma que apareceu no segundo trimestre, né? Marcar a alternativa certa que está no Simple Past, ou completar com um verbo ali, duas frasezinhas para vocês completarem com verbo regular ou irregular. Pode ser que uma frase seja regular, a outra irregular. Então, coisas bem simples, tá? Como eu falei, eu que vou montar essa prova, a recuperação é que fica a cargo da outra professora, tá? Que vocês vão ter ainda um contato com ela, uma aula aí, né? Iniciamos, então, o caderno 3, né, pessoal? Onde a gente trabalhou com o verbo modal, o can e o could. Qual a diferença desses verbos modais? Que o can eu utilizo sempre para falar de presente, para expressar habilidades que eu consigo fazer agora. E o could são aquelas habilidades do passado que eu conseguia fazer, né? E que hoje eu já não consigo mais. Então, a gente trabalhou com isso. Onde pode aparecer isso na prova de vocês? A mesma coisa, para completar com can ou com could. E o que vocês precisam verificar na prova? Se a frase que está sendo apresentada para vocês está no presente, ou seja, está falando sobre alguma habilidade ou uma possibilidade, uma permissão atual, eu vou completar com o verbo can. Se a frase está remetendo ao que eu conseguia fazer ou que as pessoas conseguiam fazer, eu vou completar com could, tá? Então, novamente, como que pode aparecer? Numa pergunta, duas frases para vocês preencherem com can ou com could e marcar a alternativa certa, tá? Bom, aqui é o que eu acabei de falar, né? Do can, do could for abilities. A gente também começou a trabalhar com os comparativos, tá? Aqui o can e o could para frases negativas e interrogativas, né? Que a gente viu que na negativa o can se transforma em can't e o could se transforma em couldn't. E quando eu quero fazer uma pergunta, eu tenho que trazer esse verbo modal para frente, tá? Então, quando eu quero perguntar algo, a pergunta vai iniciar com can ou com could, tá? Aqui, então, as interrogativas que eu acabei de explicar.
E na unidade 3, então, do livro 3 de vocês, nós entramos com os comparativos, que foi onde a gente terminou na aula passada, tá? Os comparativos são aqueles adjetivos que a gente vai utilizar para comparar duas coisas, duas pessoas, dois objetos, mostrando se eles têm as mesmas características, que são os comparativos de igualdade, ou se ele é superior a outro, né? Quando eu quero comparar duas coisas, eu quero dizer que uma é melhor que a outra. E aí a gente viu, pessoal, que os comparativos, eles se dividem em comparativos com adjetivos longos e adjetivos curtos. Qual é a diferença? A diferença é que comparativos com adjetivos longos são aqueles que têm duas ou mais sílabas. O que é isso? Então, se eu for fazer a divisão de sílabas, eu vou ter duas ou mais. Onde eu posso ver essa divisão de sílabas? Posso consultar um dicionário. No dicionário, ele já aparece a palavra com uns pontinhos ali para a gente ver quantas sílabas tem. Ou eu quero um macete para descobrir se o adjetivo é longo ou não, eu posso observar se ele tem mais de duas vogais. Adjetivos com mais de duas vogais são considerados adjetivos longos, tá? E aí, quando o adjetivo é longo, eu não posso acrescentar mais alguma coisa nele para comparar, né? Eu tenho que colocar uma palavrinha antes, que foi a palavra que a gente aprendeu, que é o more, né? Então, antes de um adjetivo longo, que eu queira usar um comparativo, eu vou utilizar o more antes desse adjetivo. E para eu comparar, obrigatoriamente eu tenho que usar esse than para dizer que eu estou comparando a outra pessoa ou a outro objeto, né? Ou a outra coisa que eu queira comparar. E aí vocês tinham esse exemplo. Australia is more modern than Brazil. Ou seja, a Austrália é mais moderna que o Brasil. Qual a estrutura, então, que eu tenho que ver aqui, que eu tenho que cuidar? Quando eu quero comparar, eu vou iniciar por aquele comparativo que eu quero dizer que ela é. Então, se eu quero dizer que aquele comparativo é, eu tenho que usar o verbo to be. Nesse caso, eu estou comparando dois países. Estou comparando Austrália e Brasil. Então, eu estou iniciando por Austrália, para dizer que a Austrália é melhor que o Brasil em alguma coisa. Então, eu inicio pelo primeiro substantivo que eu quero comparar, Australia, utilizo o verbo to be, que é referente a ele, is, e aí, como modern, ele tem duas vogais, ele é considerado um adjetivo longo, eu vou colocar o more antes, para dizer que ela é mais moderna. Mais moderna que quem? Than Brasil. Então, esse than eu tenho que utilizar também, tá? Mesma comparação eu vou fazer com pessoas. Eu tenho aqui o Philip. O Philip, eu quero dizer que ele é mais bonito que o Daniel. Então, Philip is. O Philip é more handsome. Handsome é um adjetivo que eu uso para bonito, né, no masculino. Eu utilizo o more antes porque ele tem três vogais, né? Então, ele é um adjetivo longo. Philip is more handsome than Daniel. O que eu quis dizer aqui? Que o Felipe é mais bonito que o Daniel, tá? Pessoal, tá tranquilo? Tô indo rápido demais? Estão aí ainda? Tá bom, tá aí. Ou infartaram? Tá tranquilo. Gente, não infartaram ainda? Aqui, meu espírito invocado pelo Ouija. Ah, tá. Mas não infartaram, tá tudo bem, estão sobrevivendo. Só uma pergunta. Tu vai sair agora? Tu falou que tu vai sair, porque hoje é a nossa última aula, mas tu vai voltar depois, né? Volto em abril, final de abril. Se Deus quiser, se vocês ainda me quiserem, se vocês não quiserem trocar pela outra professora que tá aí, né? Já tá Aí vocês Professora. Hã? Quem vai ser a outra? Quem será a outra? Acho que eu vou fazer um mistério e vou dizer no final, vocês não acham? Que é mais legal dizer no final da aula. Isso, no final da aula eu digo. No final da aula eu digo. Mas a nossa outra professora que todo mundo odiava. Eu acho que eu vou pedir pro Rodrigo para trazer aquela professora que vocês amam. Que vocês estiveram lá no quarto ano, quinto ano. Claro, Essa aí. Eu disse que era o pedido especial da turma. Então, Se for a Maite. Com certeza. Não, Pode ser outra pessoa. Pode ser outra pessoa, mas se o nome dela for Cláudia, nem precisa. Não é. Não é, pessoal, não é. Tá? Professora, Oi. É a coisa do nome. professora, o nome dela é Maite? Hã? É a Maite? Não, não é a Maitê.
Não é Maitê. Nem sei mais por onde anda a Maitê. Nunca mais soube Sim, notícias. ela foi fazer intercâmbio e sumiu do universo. Ela É, eu disse não sei se... ela deve ter ficado no sétimo ano ela eu deve ter volto. No sexto ano eu volto. Nunca volto. Prefiro aqui. É. Não, mas eu volto, porque eu só vou ter filho, eu não vou fazer intercâmbio. Eu é certo que eu volto. Sara, mas é difícil igualmente. É, não, é difícil igual, mas... É Verdade. Mas eu é certo que eu volto, porque eu ainda vou ficar com vínculo na escola, entendeu? Só realmente a professora vai me substituir nesses 5 meses, porque são 4 meses de licença e 1 de férias. Então eu volto, tipo, final de abril, provavelmente. E aí eu não sei se a gente já vai estar em aula presencial ou a gente ainda vai estar assim, né? Vamos ver como é que a gente vai estar. Mas deixa eu terminar aqui que a gente ainda precisa conversar sobre um último conteúdo. Pessoal, comparativos longos, tranquilo, eu coloco more na frente do adjetivo e utilizo a expressão than. Como que vai aparecer isso na prova para vocês? Eu não vou... eu vou facilitar, né? Vamos dizer a verdade. Eu vou, na pergunta, já vou dizer para vocês se o adjetivo é longo ou é curto, tá? Então, eu vou colocar aqui, complete as frases abaixo com a estrutura dos comparativos longos. O que talvez vocês tenham que cuidar? Talvez não, né? Certo que tenham que cuidar. Se eu coloquei o verbo to be correto, se realmente eu utilizei o more, né? Se eu utilizei o than, para que vocês escolham a alternativa que a estrutura do adjetivo longo foi utilizada corretamente. Então, pode ser que tenha lá, assinale a alternativa que a frase está utilizando as regras dos comparativos longos de maneira correta. E aí vocês vão lá olhar e tem que ter toda essa estrutura. Tem que ter o verbo to be, se é adjetivo longo tem que ter o more, se tem, eu estou comparando, eu tenho que ter o than, então vocês têm que ter toda a estrutura da frase, tá? E aí, gente, eu vou mandar todo esse material para vocês no final, tá? Todo esse PowerPoint eu vou mandar para vocês. E aí a gente fez exercícios e aí a gente entrou nos comparativos de adjetivos curtos, tá? Que aí ele tem algumas outras regrinhas. Novamente, na prova, eu vou colocar para vocês. Aí, os adjetivos curtos, provavelmente, ele vai aparecer com 2 frases para que vocês completem as frases abaixo com os adjetivos curtos. Aí, vocês vão ter que me dizer como que ficam esses adjetivos. E aí, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar essas regras aqui. Porque, de maneira geral, o adjetivo que é curto, ele vai admitir que eu acrescente um sufixo. Nesse caso, a maioria dos adjetivos, a gente vai acrescentar o sufixo ER, que é o ER. Agora, como eu sei a maioria? Eu sempre falo que quando a gente tem a maioria dos verbos, eu acrescento tal coisa, eu olho as outras regras para saber se ele não se encaixa, e depois eu entro ele como a regra da maioria, né? Eu preciso só de um minuto, que tem uma criança lá em cima que está berrando. Só um minutinho. Peraí que eu vou silenciar o microfone para não ser a louca gritando no meio da... Pronto. Continuando. Eu tenho os meus adjetivos curtos. Então, a maioria dos adjetivos, eu vou colocar o ER, né? Então, eu tenho aqui, an elephant is larger than a dog. A estrutura, pessoal, ela permanece a mesma. Eu vou comparar 2 coisas, 2 objetos, 2 pessoas, utilizando o verbo to be. Por que eu uso o verbo to be? Porque eu estou dizendo que ele é, né? Então, an elephant is. O elefante é, né? Maior que um cachorro. Então, larger than a dog, tá? Então, eu tenho que utilizar também aquele than para comparar. Essa é sempre a estrutura, tá? Agora, pessoal, quando o adjetivo terminar em consoante, vogal e consoante, como a gente tem nesse caso do big, eu dobro a minha última consoante, tá? Então, antes de acrescentar aquele sufixo, eu dobro a última consoante e coloco um ER no final, né? E quando ele termina em Y, eu tiro o Y e coloco IER no final para comparar, tá? Além disso, eu comentei para vocês de 2 adjetivos que são irregulares, que são o good se transforma em better, o bad se transforma em worse, e também eu comentei de um terceiro adjetivo que não tem no livro de vocês, que seria o far, que é distante, que se transforma em furthest, mas que aí não vai cair porque não está no livro de vocês.
Vocês vão ver que os que vão cair são esses realmente que a gente viu, os dois irregulares que podem aparecer na prova de vocês, que é o good e o bad, que eles se transformam totalmente, tá? Bom, a gente viu como comparar, dizendo que uma coisa é melhor que outra. E no final da aula passada, a gente terminou a aula eu mostrando para vocês que a gente também pode comparar, dizendo que eles possuem as mesmas características. Ou seja, eu tenho duas coisas, duas pessoas, dois objetos, e eu quero dizer que eles são iguais, que eles são similares, né? Então, a gente utiliza uma outra estrutura. A gente não mexe no adjetivo. Nesse momento, não me interessa se o adjetivo é longo, se o adjetivo é curto, se o adjetivo é irregular ou não. Eu vou usar a estrutura que a gente tem aqui, que a gente utiliza us mais o adjetivo e o us no final. Então, o que eu tenho que ter de estrutura de comparativo? John, né? Eu tenho que ter novamente a pessoa e o verbo to be, para dizer que ela é, né? Então, John is us shy, us Danny. Ou seja, o John é tão tímido quanto o Danny, tá? Então, aqui, pessoal, vocês notem que a estrutura do comparativo de igualdade é diferente, porque eu não utilizei o than, que eu utilizei lá no comparativo de superioridade, tanto para adjetivo longo para adjetivo curto. Como que vai aparecer isso na prova de vocês, lá no dia 26 de novembro? Vai aparecer para que vocês marquem a alternativa que tenha a frase correta com o comparativo de igualdade. Eu sempre vou situar vocês se é comparativo de igualdade, se é comparativo com adjetivo longo, se é comparativo com adjetivo curto, tá? Então, eu sempre vou colocar essas características para que vocês não fiquem perdidos e para que vocês saibam onde buscar informações, tá? E aí, qual a característica que tem que ter na frase correta? Um substantivo, uma pessoa, algo que eu queira comparar, o verbo to be correto, referente a ele, né? Porque, digamos que eu colocasse aqui, John are, tá errado, né? Já é uma alternativa errada, porque John é o pronome pessoal que eu me refiro a he, então é is. John is us shy, us Danny. Ou seja, se eu tô pedindo que vocês marquem a alternativa certa de comparativo de igualdade, ela tem que ter esta estrutura aqui certinha, tá? O adjetivo não muda. Então, também pode ser que eu coloque lá no meio um adjetivo com alteração, e aí tá errado, tá? Então, prestem atenção nessas dicas, que são dicas valiosas para a prova de vocês aí do último trimestre, tá? Fizemos alguns exercícios, né? Passei algumas atividades para vocês lá no plural. E aí, pessoal, eu quero conversar com vocês do nosso último assunto da prova, que é o past continuous, tá, pessoal? Aí eu gostaria que vocês pegassem o livro 4 de vocês e vocês vão ver que não é, assim, um conteúdo que é para assustar, porque alguma coisa vocês já viram desse conteúdo e vocês vão saber por quê, tá? Agora a gente vai aqui no livro 4, eu só vou passar direto para passar a página para vocês. Eu gostaria que vocês... Oi? Eu ia perguntar a parte que você já queria falar. Ah, tá. Então, a página que eu gostaria que vocês fossem do livro 4 de vocês é a página 166, tá? Eu vou pular essa parte de texto inicial, que é para que a gente consiga, já que eu fiz toda a revisão, né? Para que a gente consiga, então, terminar agora. Gente, past continuous. O que é um past continuous? E aí eu vou mostrar para vocês que vocês já viram todas essas estruturas, mas agora a gente vai trabalhar com ela no passado. Lá no sexto ano foi a gente trabalhou no sexto ano com present continuous. Alguém lembra? No sexto ano que a gente viu aquele tempo verbal que está acontecendo no momento que estamos falando, que a característica dele é utilizar o verbo com ing no final. Então, por exemplo, no inglês a gente tem esse present continuous ou present progressivo, que a gente chama, que é um presente progressivo, que a gente utiliza para falar de algo que está acontecendo nesse exato momento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu quero falar, por exemplo, que eu estou conversando com alguém, ou melhor, né? Vamos fazer uma frase bonita, que eu estou estudando inglês, né? Então, eu vou colocar, eu estou estudando inglês agora. Eu tenho que usar o pronome pessoal referente a mim, a eu, né? O verbo to be, I am studying English now. Ou seja, essa frase, pessoal, ela me mostra que eu estou estudando inglês
Agora, a gente viu isso lá no 6º ano, a gente utilizava, talvez vocês tenham até dado uma pincelada no 5º ano com a Maitê, aí eu não sei, né, qual era o conteúdo programático da época, mas a gente tem essa estrutura aqui, ó, que é o personal pronoun, o I, aí a gente tem o verbo to be e o verbo com ing. E aí eu colocava entre parênteses para vocês irem completando. E o que vocês tinham que completar? Geralmente é colocar o verbo to be e o verbo era só acrescentar o ing, tá? Só que aí, pessoal, isso aqui quer dizer que o acontecimento ele está em progresso agora. Só que nesse momento eu estou trazendo para vocês o past continuous. Ou seja, algo que estava acontecendo há um momento atrás, ou seja, que não era agora, que aconteceu ontem, que aconteceu anteontem, algo que eu estava fazendo num outro momento no passado. E aí vocês já viram o verbo to be no passado, que está aparecendo aí para vocês aqui, ó. Então, eu tenho o verbo to be no passado, eu tenho o was para utilizar no singular, lembra que caiu na nossa última prova? E o were para utilizar no plural. Ou seja, eu tenho o was no singular e o were no plural. Como que eu vou formar um past continuous? Muito fácil. Em vez de eu me preocupar com o verbo to be no presente, eu tenho que me preocupar com o verbo to be no passado, tá? Então, para eu completar, para eu trazer essa frase aqui para o past continuous, essa que eu fiz aqui para vocês, eu tenho que simplesmente trocar o verbo to be e tirar esse sinal, porque não está acontecendo agora, né? Então, eu vou colocar I was studying English yesterday morning, por exemplo. Eu estava estudando, e aí ficou errado aqui, estudando inglês ontem pela manhã, tá? Então, a estrutura do meu past continuous é simplesmente completar com o verbo to be no passado e o verbo principal com ing. E é o que diz nessa página aqui de vocês, na página 166. Então, these sentences que estão ali nessa página, elas estão no passado. Então, vocês podem circular aqui, ó, que as frases que estão sendo ditas estão no passado. E a gente usa, então, o verbo to be do passado mais o verbo com ing, que foi o que eu acabei de falar. Então, a gente usa esse past continuous para dizer algo que estava acontecendo num determinado momento do passado, tá? Então, o que eu quero que a gente faça agora? O exercício que está ali embaixo. Let's practice. Complete the sentence with the verbs given. Vocês têm 5 frases para completar com o past continuous. Posso esperar que vocês façam? Sim? Pode, Sora. Então tá. Enquanto isso, eu vou lá pegar uma água que eu não tinha pego aqui. E eu falei por 35 minutos praticamente. Sem parar e sem respirar. Então, eu vou ali pegar uma água e já retorno, tá? Já voltei, se tiverem alguma dúvida. E se puderem me avisar quando terminarem, para a gente corrigir, por favor. Ô, Sora, eu tô com uma dúvida. Tinha uma regra, se eu não me engano, quando era uma palavra que não dobrava, era só uma parte, dobrava-se
a última parte, não era alguma coisa assim? Sobrava a última consoante, Malu. No inglês, geralmente, todos os tempos verbais que o verbo termina com aquela regrinha que a gente tem consoante, vogal e consoante, a gente dobra a última consoante, como no exemplo que vocês têm nessa mesma página ali em cima. Ele está falando de swim, que é o verbo nadar. O verbo nadar, ele tem um M só no final. Quando eu trouxe ele para o past continuous, eu dobrei aquela última consoante. Tá? Então, por isso ali que ela está com duas consoantes finais ali, dois M's. Entendi, muito obrigada. Podemos corrigir? Sim. Sim? Vamos lá, então. Vou diminuir aqui. Ainda estão vendo meu PowerPoint? Sim. Sim? Ok. Vamos lá, então. Diminuir só a letra, senão fica muito, muito, muito grande. Botar os pés para cima. Ai, e continuar aqui. Vamos lá. 24, acho que tá bom. Pessoal, o que eu falei para vocês? A gente tem que cuidar é simplesmente o verbo to be. Da mesma maneira que no present continuous eu tinha que usar o verbo to be certo, né? Ou seja, se era he, se era she, eu usava is, se era you, eu usava are. Eu, nesse momento, eu tenho que cuidar também esse verbo to be. Só que ele no passado, porque no singular eu vou usar o was e no plural eu vou usar o were. Então, aqui, essa primeira, praticamente, eu já tinha feito para vocês, né? Que foi o exemplo que a gente viu. Eu tenho I was studying. Coloquei o ing no final para mostrar que essa ação estava acontecendo, né? I was studying math. E aí, o resto da frase, last night. Ou seja, ela estava estudando matemática na última noite, tá? Deixa eu só dar uma separadinha aqui para a gente continuar. Tá. Bom, depois aqui eu coloco. Pessoal, continuando aqui. Na segunda, o que vocês colocaram? She. Oi? Eu tinha colocado direto. Falei, mas tem alguma coisa? Não coloquei. Oi, não entendi, Aline. Pode repetir? Eu tinha colocado direto já o verbo mudado, né? Assim que eu tenho que botar alguma coisa antes. Que é o verbo to be no passado. Então, por exemplo, she está no singular ou no plural? Singular. Singular, é ela, né? Então, eu vou usar esse verbo to be was, né? Então, she was playing video game with her friend this morning. Ou seja, ela estava jogando videogame essa manhã com os seus amigos, tá? Então, o que não pode esquecer é colocar o verbo to be. E era o que muitas vezes acontecia lá no ano passado, de vocês não colocarem o verbo to be também. Lembra? Não colocavam o is, o are, e aí estava errado, né? Porque aí não estava a estrutura certa. Então, vocês não podem também esquecer aqui do verbo to be no passado. Como, por exemplo, na próxima. Como é que fica a próxima? We
senhora, eu sei, mas eu não sei pronunciar. Where? Where? É o where que a gente chama. O where é o pronome interrogativo onde, que é aquele que tem o W-H-E-R-E. Nesse caso, a gente tem o were, que é we were watching, né? Que é o verbo assistir, watching a film at the cinema last Sunday afternoon. Então, we were watching a film. Perfeito. Próxima, pessoal. They Were. Aí, gente, quando o verbo ele termina em E, como nesse caso do dance, eu não vou colocar dancing. Não, né? Eu não vou adicionar um ing no final. Eu corto aquele E, tá? E coloco o ing. Então, they were dancing ballads at school. E aí o resto da frase, tá? Então, que regras que a gente tem que cuidar nesse past continuous no verbo? No verbo, eu tenho que cuidar, se ele termina em consoante, vogal e consoante, dobrar a última consoante, como no verbo que vocês viram no exemplo ali, swim. Agora, se ele termina em E, eu tiro esse E fora e coloco o ing, tá? E a última aqui para fechar, he was... Isso, he was skateboarding. Ele estava, então, andando de skate in the street 2 hours ago. Ou seja, ele estava andando de skate 2 horas atrás, tá? Difícil, pessoal? Não, né? Isso tudo é conteúdo que a gente já tinha visto, né? Como que a gente faz, gente, se for na negativa? Que vocês têm isso na página 168 do livro de vocês. Onde que vocês acham que vão mexer se for na negativa? No verbo to be. Exatamente, B, no verbo to be, né? Então, se eu quiser fazer uma frase na negativa, eu vou lá usar aquela regra que a gente viu no verbo to be no passado, colocando wasn't ou colocando o weren't, tá? Como que essa parte pode aparecer na prova para vocês? Para vocês marcarem a frase que esteja no past continuous, e aí eu posso colocar, em vez de past continuous, eu posso colocar uma frase com verbo to be, eu posso colocar uma frase no passado, eu posso colocar uma frase no futuro e uma frase no past continuous. E aí vocês têm que marcar a alternativa que está utilizando o past continuous, tanto na forma afirmativa como na forma negativa. Vou preencher essa tabelinha aqui para a gente encerrar aqui o nosso conteúdo, tá? Então, a gente vai até aqui. Deixa eu colocar uma caixinha de texto. E aí, encerramos aqui. Oi? Não, eu queria saber que página era, mas eu já achei. Tá aqui em cima, página 168. Na outra página ali depois, tá? Então, na forma positiva, pessoal, a gente vai usar aqui she was, we were, they were, e o verbo já estava aqui com ing, né? Então, aqui eu tenho a parte completa desta aqui. Aí, agora, se eu tenho ele na negativa, o que eu vou fazer? Vou aqui, deixa eu limpar isso aqui. A mesma frase eu vou trazer para a negativa, onde eu mexo no meu verbo to be. Então, she wasn't, ou também, quem prefere, pode usar was not, desde que na alternativa que eu tenho apresentado para vocês tem essa opção, né? Então, não tem problema. Então, she wasn't, we weren't, e they weren't, ok? Então, aqui vocês têm a tabelinha completa desta aqui. Tudo isso que eu fiz agora, eu vou tirar foto e vou mandar para vocês. Além disso, também vou mandar a parte da... todos os slides, tá? O arquivo inteiro para que vocês tenham, tá? Só para vocês também saberem, se a gente tem um past continuous na forma interrogativa, onde é que eu vou mexer também? Vou mexer no verbo to be, né? Isso, então eu troco a posição aqui, tá? Não vou colocar past continuous na forma interrogativa na prova de vocês, tá? Mas vocês sabem que funciona desse jeito aqui. A gente mexe, inverte a posição, o verbo to be no passado começa na frase, tá?
Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Nenhuma. Não? Nenhuma. Vou Podemos tirar- sair? Calma, menina. Que eu vou Eu quero conferir. comer. Que Ficou comer? pronto, recém ficou pronto o almoço. Natália, Mas ainda só- tem outra aula. Ainda tem Mas outra ainda tem aula. mais Não aula. impede. Não me impeda de comer. Meu Deus isso do aí, céu. Deixa eu parar aqui, deixa eu só interromper a gravação, ver quem tá em aula. Natália, 11 horas, Natália. Como é que tu vai almoçar? São 10h48,